Olá, bom dia, tudo bom? Cheguei agora aqui na academia. Depois da academia já tenho uma agenda aqui extensa para cumprir. Quero falar aqui rapidinho para você sobre um processo que eu estou vivendo e que eu venho lutando já há muitos anos. Para quem me conhece pessoalmente, digo isso porque tem alguns amigos na página que me conhecem, e para quem não me conhece, eu digo isso para mostrar para você que eu criei uma página chamada Curados. Não porque eu já me considero uma pessoa totalmente curada. A minha luta pela cura emocional, ela é uma luta que já completou pelo menos uma década. Para quem me conhece sabe a forma que eu cresci, a forma que eu fui criado. Para você ter uma ideia, eu sou de uma família onde dois dos meus irmãos estão mortos e um está preso por assassinato. Então, tirando por isso aí, você já consegue imaginar de onde eu vim. Eu tenho três irmãos, homens e duas mulheres. Então, dois desses meus irmãos já morreram. E não morreram assim, pô. Eu tava lá deitado e teve um ataque cardíaco, um problema de coração e morreram. Não, eles foram assassinados. E um dos meus irmãos, é o meu irmão do meio, ele está preso. Tem uma irmã que ela passa por muitas dificuldades emocionais, a qual eu estou tentando ajudar, que eu tenho muito carinho por ela. E tem outra irmã que ela tem os desafios dela, mas ela é uma pessoa mais instável, ela é uma pessoa focada, mais centrada. Ambas são centradas, ambas trabalham, mas tem uma delas que ela tem um pouquinho mais de dificuldade para lidar com as emoções dela, porque ela passa também por mais coisas. Ela perdeu a minha mãe e não conseguiu superar a morte da minha mãe desde então, porque ela era muito próxima, muito amiga da minha mãe. Então tem algumas coisas que ela ainda luta até hoje, né? Então a minha família é assim. Nós viemos de uma família muito pobre. Os meus pais se conheceram em um albergue. A minha mãe veio fugida de São Paulo com um filho nos braços. Inclusive esse meu irmão, o qual a minha mãe veio com ele, é um dos que já morreram. E porque a minha mãe estava sendo traída lá pelo pai desse meu irmão, pelo primeiro marido dela. E ela veio ali muito sofrida, muito São Paulo, sofrendo muito, foi traída, abandonada. E aí ela veio para Brasília para ficar na casa de uma irmã. E chegando lá não deu muito certo ficar na casa dessa irmã, porque a irmã tem alguns filhos e marido. E acabou que a irmã não conseguiu ali deixar minha mãe por muito tempo lá com eles. E a minha mãe teve que se virar e procurou um lugar para ficar. Acabou caindo no albergue. Lá ela conheceu meu pai. Meu pai ele veio de uma situação de rua. Meu pai morava na rua, fugindo ali da guerra do tráfico do Rio de Janeiro. Na época tinha um comando vermelho, era bem forte isso. E meu pai fugiu disso tudo e virou andarilho. Hora e outra ele ajudava os caminhoneiros, pegava carona, ajudava os caminhoneiros a descarregar os caminhões. E em uma dessas ele pegou uma carona para Brasília para ajudar um caminhoneiro e acabou não tendo onde dormir e foi parar nesse mesmo albergue onde a minha mãe também se hospedou. Lá no albergue eles se conheceram, passaram ali os dias do albergue, acho que depois de 5 dias, uma semana, eles tiveram que sair para dar espaço para outros, era o limite ali, para ficar uma semana apenas. E aí eles saíram, se gostaram, já ficaram conversando ali uma semana. Meu pai se mostrou uma pessoa atenciosa, né, carinhoso com o meu irmão, que era menor. Eu não existia ainda nessa época. Essa é a história que eu ouvi minha mãe me contar várias vezes. Quando saíram, minha mãe não tinha para onde ir, meu pai também não tinha para onde ir. Meu pai era um andarilho, provavelmente ele iria morar nas ruas, continuar andando. E a minha mãe, coitada, não tinha realmente para onde ir. E aí meu pai falou, não, vamos ficar juntos, vamos começar aqui um relacionamento, vamos ficar juntos. E assim eles fizeram. Meu pai encontrou um prédio abandonado. Desse prédio abandonado, eles moraram ali durante um tempo, até o meu nascimento. Quando eu tinha por volta de 5 anos, aquele prédio ele foi demolido, porque o dono do prédio queria o prédio novamente para poder demolir e fazer ali um conjunto comercial. E assim ele fez, foi uma luta. A polícia teve que vir, intervir, os moradores daquele prédio que eram sem teto, moradores de rua, eles simplesmente resistiram para sair dali.
minha família também resistiu, a gente foi morar nas ruas, porque não teve jeito, teve que sair. Tudo que a gente trouxe foi algumas roupas, uma trouxa, literalmente, uma trouxa de roupa. Minha mãe abriu um lençol e colocou algumas roupas dentro, e foi o que a gente conseguiu salvar ali daquele prédio. E aí começou a nossa saga, a nossa batalha. Ali as primeiras noites a gente dormia embaixo de árvore. Depois começou a chover, a gente foi para debaixo de uma rodoviária, de uma estação de ônibus. Meus pais tinham eu, a minha irmã mais velha, a minha irmã do meio, o meu outro irmão, do meio também, e a minha mãe estava grávida do meu último irmão, que é o meu irmão caçula, que também já morreu. Então eles tinham ali 5 filhos já, e um na barriga. E meu pai foi e conversou ali com o rapaz da rodoviária ali, o guarda, o vigia da rodoviária, falou: ó, tá chovendo, eu não tenho onde ficar, será que tem como deixar minha família dormir aqui debaixo aqui da estação do ônibus, da rodoviária? Porque senão meus filhos vão pegar chuva, vão ficar doentes. E aí o cara falou: ó, vocês podem ficar aí, cara, mas senta naquele banco de concreto ali, mas é o seguinte, vocês vão ter que levantar aí 4h30 da manhã, estourando 5 horas, porque 5 horas os ônibus já começam a sair e as pessoas começam a chegar, e aí não pode ter gente aqui dormindo no chão não. Porque as pessoas aqui não toleram mendigos não. Meu pai falou: não, beleza, tranquilo. E assim aconteceu, pessoal. Resumindo, os meus pais, eles ficaram ali naquela rodoviária, eles ficavam sentados no banco de concreto, forrava ali um lençol, sabe aquele lençol com aquelas roupas? Ele pegava algumas roupas, aquela, colocava no chão, deitava a gente ali, os 5, tudo enfileiradinhos ali, e minha mãe ficava sentada a noite inteira com meu pai ali, até dar 4h30, 5 horas da manhã. Quando dava 4h30, 5 horas da manhã, eles acordavam a gente, você sabe, criança, para acordar cedo, sacrifício. E a gente ali chorando, e ele: não, filho, você tem que acordar. E aí, a chuva já tinha estiado, levava a gente ali para debaixo de uma árvore, alguma coisa do tipo. Meu pai ia para a porta dos restaurantes pedir comida, para dar café da manhã pra gente. Minha mãe não andava muito porque estava com 5 crianças, com a trouxa de roupa, então ela sempre ficava debaixo de uma árvore, debaixo de algum lugar. E meu pai era o caçador, o provedor, ia atrás da comida, trazia comida pra gente, até que a gente começou a andar ali, eu e meu irmão menor, meu irmão mais velho, começamos a vigiar carro. Depois a gente foi numa estação de bombeiros. Por isso que eu tenho tanto carinho, tanto amor por bombeiros. E ali, nós fomos ali 11h30 da manhã, um pouquinho antes da hora do almoço ali. E aí falamos ali com o bombeiro ali, que era o vigia ali, e falando pra ele: a gente tá com fome, será que vocês têm alguma comida pra dar pra gente? E aí ele trouxe 2 marmitas pra gente. A partir daquele dia, todo dia a gente ia lá naquela estação pedir comida. Todo dia. E todo dia eles tinham marmitas pra gente. Aí um dia ele conversou com a gente, ele perguntou pra gente se aquelas marmitas eram suficientes. Aí eu falei: olha, suficiente não é, né? Porque são 5 crianças e 2 adultos. Meu pai se vira, mas aí a minha mãe come só um pouquinho e divide as 2 marmitas com a gente. E aí, né, os caras, alguns bombeiros ali choraram, inclusive, aí fizeram, eu acho que 8 marmitas, e aí todo dia a gente ia lá e eles entregavam 8 marmitas pra gente. E aí agora cada um tinha uma marmita, e agora sobrava comida pra janta, né, porque a criança não comia uma marmita toda daquela. E assim foi, até a gente ir pro assentamento, na Samambaia. Chegamos, era um lugar sombrio, pessoal, não tinha água, não tinha luz, era só mato. A gente ouvia bicho à noite andando ali em torno do nosso acampamento, era um barraquinho de lona, era muito sofrimento. Até que os pais começaram a desbravar aquela mata, arrancar madeira, construir os barracos de madeiras. E ali começou a haver muita morte, porque por demarcação de terra, algumas pessoas queriam fazer os seus barracos em um lugar e o outro não deixavam, e ali começaram os crimes, e eu cresci nesse meio. Naquele meio eu aprendi a usar droga, eu perdi o meu pai assassinado
quando eu completei 12 anos, eu fui para aquele lugar, eu tinha 5 anos, fazendo 6 anos, e quando eu tinha 12 anos de idade, eu pedi meu pai assassinado. Então, tive meu pai por mais 6 anos ali naquele lugar, depois meu pai foi morto. E eu cresci assim, ali. Antes disso eu já usava drogas, eu cheirava tine, cheirava cola de sapato, cheirava loló, que é o clorofórmio, né? Eu fumava muito, aprendi a fumar, viciei em cigarro com 11, antes do meu pai morrer, eu já trocava cigarro com meu pai. Com 11 anos de idade eu já fumava muito cigarro. Já era viciado. E só que não roubava nada de ninguém, era trabalhador, era engraxate, vigiava carro. Meu pai era lavador de carro, então eu aprendi a lavar carro também. Só que aí, naquela vida, né, daqui a pouco eu viciei em outras drogas, o crime bateu na minha porta. Eram drogas que pediam respostas rápidas, sabe? O cigarro eu poderia ficar 1 dia, 2 dias sem cigarro, ficava na abstinência, mas pegava uma bituca aqui, outra acolá, matava a minha vontade. Mas maconha, mela, não tinha como. Eu tinha que realmente ter grana para comprar. Então ali comecei a fazer pequenos delitos, comecei a andar com uma turma de mais ou menos uns 14 meninos, todos nós cometíamos pequenos delitos, agíamos na madrugada, roubávamos bicicleta, tênis, essas coisinhas assim de valor, arrombávamos as sapatarias para achar cola de sapato para cheirar. Era uma gangue, praticamente era uma gangue. Eu fazia parte dessa gangue, era só criança, né? O máximo ali era 13 anos, né? 13, 14 anos de idade. E assim eu cresci, assim eu desenvolvi. Então, no meio disso aí, eu cresci em uma casa onde eu era humilhado, xingado, minha sexualidade foi colocada em xeque, porque eu não podia ser uma criança que chorava quando alguma coisa estava errada, por exemplo, né? Eu era chamado de marica, de gay. Então eu via meu pai batendo muito na minha mãe. Eu cresci numa casa com muita gritaria. Ali naquela casa, infelizmente, eu aprendi a gritar também, porque era a cultura da casa, era o estilo da casa. Então gritar era normal para todo mundo. Então aqueles que não se ficaram introvertidos aprenderam a gritar. Foi o caso da maioria de nós. E eu tenho uma irmã que ela se tornou um pouco mais introvertida, um pouco mais na dela. Mas o resto, todo mundo aprendeu a falar, a gritar. Então eu cresci nessa casa. Então imagina você, eu tenho coisas para serem curadas. Então agora eu sou adulto, estou aqui, me tornei cristão, me tornei homem de Deus, casei, tenho um filho. Então agora o desafio para eu não me tornar uma cópia do meu pai, uma cópia da minha mãe, para não gritar com meu filho, não gritar com a minha esposa, é muito difícil. Eu tenho que fazer um esforço descomunal para ser uma pessoa normal, porque eu não fui criado em um ambiente normal. Então eu ainda faço muito exercício de cura. Eu ainda preciso ver psicólogos, eu ainda preciso ler muitos livros, eu ainda preciso escutar muitos mentores, porque eu faço uma força muito grande para ser quem eu sou. E infelizmente, quando eu estou em momentos de muito conflito, eu odeio palavrão, então o palavrão eu já venci. Eu não falo palavrão. Eu venci o palavrão. Quando eu estou com conflito assim, eu não falo palavrão. Mas eu ainda, como eu acho que às vezes eu estou sendo atacado, eu me defendo. E como eu me defendo? Atacando. Então a vida toda eu precisei defender atacando. Meu pai queria bater na minha mãe, eu ia pra cima do meu pai. Para, pai, para, mãe. Pelo amor de Deus, para. Eu entrava na frente do meu pai me jogava pro lado, eu vinha de novo. Para. Grudava na perna dele e às vezes mordia ele. Tudo para tentar fazer ele parar, minha mãe. Entende? Então, foi nesse meio que eu cresci. Então se você cresce assim, o que você vai se tornar? Você vai se tornar uma pessoa cheia de gatilhos mentais. Alguma coisa acontece com você, você já dispara. Eu me tornei essa pessoa. E agora eu estou ralando para ressignificar isso. Meus irmãos não conseguiram. Não conseguiram. Então, eu estou nesse processo de cura. Por isso que eu resolvi criar uma página chamada Curados. Não é porque eu quero dar exemplos do que eu sou totalmente curado. Não. É para falar para você que essa é uma luta minha também. Para falar para você que eu estou aqui lutando pela cura também. Você que está lutando pela sua cura emocional, não desista. Não desista de buscar mentoria, ajuda profissional, psicólogos. Se você teve uma infância parecida com a minha, você precisa de um profissional. Você precisa de um psicólogo. Nem questiona isso. Só vá. Ah, mas eu sou um cara tão tranquilo, minha vida é de boa. Vá. Tem coisa aí no recôndito da sua alma, guardada, só esperando os momentos do conflito para estourar.
E aí você não pode praticar a autossabotagem. O que é autossabotagem? Você constrói a sua vida, você se torna uma pessoa trabalhadora, você se torna uma pessoa estudiosa, você constrói tudo, constrói uma vida. Mas aí um dia, porque você não resolveu as coisas, você vai lá e tem um rompante, você toma uma decisão definitiva em um momento temporário, um momento que você está ali estressado, com raiva, chateado, sabe? Às vezes você está de cabeça quente, você vai lá e bate uma pessoa. Às vezes você está de cabeça quente, você vai lá e mata uma pessoa. Aquilo não é da sua índole, você não queria fazer aquilo, mas porque você não soube como lidar com esses súbitos, sabe? Com essas rompantes, com essas coisas, um dia você vai se auto-sabotar. Porque lá no seu inconsciente, você pensa assim, não, eu não mereço isso aqui, então eu vou destruir isso aqui, porque na minha família ninguém teve isso, na minha família ninguém foi bem sucedido do jeito que eu estou tentando ser, então por que eu vou ser bem sucedido também? Eu vim dessa família, eu vim de uma família que não é bem sucedida, então eu vou destruir isso aqui. E aí você mesmo constrói, mas você mesmo destrói, porque lá no seu subconsciente você não se acha digno. E subconsciente só pode ser acessado por profissionais, pessoal. Você não acessa o seu subconsciente com o seu consciente. Você acessa esse subconsciente através de técnicas, profissionais te guiando. Então você precisa de um profissional guiando você. Eu falo porque eu tenho, eu já tive, voltei a procurar um e estou voltando às minhas sessões, porque eu preciso. Então é isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido nesse vídeo e continue lutando pela sua cura emocional. Tchau, tchau.